Então, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai focar nos itens de 1 a 11. Né? A gente vai ver que esse capítulo é um capítulo longo. Né? Ele vem logo depois de Kardec preparar para ele a continuidade da mensagem, a misericórdia de Deus, quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, e também sobre a reencarnação. Então, logo em seguida, ele começa a falar para a gente sobre essa aflição. E a gente vai refletir bastante sobre esse item nesse capítulo. Mas, como é extenso, a gente dividiu. Né? Então a gente vai falar, porque a gente precisa entender e trazer para a nossa vida o Evangelho. Eu nunca canso de dizer isso na abertura das preleções. Às vezes a gente estuda o Evangelho, a gente lê o Evangelho e coloca o Evangelho como uma coisa distante para nós. Um ideal. É um ideal, é mesmo. Só que ele é um ideal prático. Ele é de aplicação na vida todos os dias. Né? E todos os dias nós vamos ver que nós temos as oportunidades para a gente aplicar esse Evangelho na nossa vida. Né? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos refletir em cima de duas passagens. Uma que a gente vai achar em Mateus, no capítulo 5, versículos de 4 a 10, e outra em Lucas, no capítulo 7, capítulo 6, perdão, dos versículos de 20 a 25. Eu vou ler rapidamente para a gente se situar. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em Mateus. E Lucas vai falar assim, registrou assim: Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E aí vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Né? Então a gente vê Jesus colocando situações para nós, e nós vamos perceber, nós vamos começar a nossa reflexão vendo que Jesus coloca para a gente sempre a compensação numa vida futura. Sempre no reino dos céus. Né? E se a gente parar para pensar, né, do jeito que a gente pode imaginar, Jesus tem que fazer isso, porque o mundo do jeito que está parece caótico. Parece uma coisa assim, sem controle, desgovernada. Né? E a gente vê, às vezes, notícias que nos afligem, que nos tiram a tranquilidade. Né? Mas será que estamos desgovernados mesmos? Nós precisamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E que todos nós estamos naquela nossa fase evolutiva em que nós estamos ainda consertando e aprendendo. Consertando e aprendendo. Consertando o quê? Nossos sentimentos, atitudes erradas e nos provando, passando por experiências que vão nos trazer a confiança em nós, vão trazer para a nossa consciência as respostas que nós precisamos para termos aquela paz. Então nós estamos em constante expiação e constante prova. Né? A gente precisa lembrar que quando a gente estuda a doutrina dos Espíritos, ela esclarece para nós quem somos nós. Né? Nós não somos esse corpo.
Esse corpo, ele é apenas uma veste. Nós somos espíritos, seres espirituais. Nós somos, não teremos fim mais. Nós sabemos que fomos criados por Deus para atingir uma perfeição, para sermos espíritos puros. E como é que a gente chega à perfeição? Sabendo de tudo e sabendo como lidar com tudo. Isso não dá para aprender numa vida só. Então a gente tem diversas vidas para a gente aprender isso, né? E a gente vai ver que Deus, ele nos dá essas diversas vidas e ele, com as suas leis divinas, ele vai cuidar para que nós tenhamos as experiências necessárias para atingir esse objetivo. Então nós vamos passar por situações diversas, né? Nós vamos passar por diversas, vamos nos expor a diversos tipos de problemas, diversos tipos de alegrias, diversos tipos de coisas que impactam e nos chocam justamente naquilo que a gente vai ter necessidade de crescimento. Então a gente percebe que Deus, na sua misericórdia, já prepara para a gente um caminho que a gente vai seguir, né? Só que às vezes a gente vai olhando para isso e a gente às vezes não entende, né? Por quê, né? Porque a gente olha só para essa vida. A gente esquece desse detalhe que a gente é espírito imortal, né? Que a gente já viveu muito, diversas encarnações, né? E nessas diversas encarnações, a gente veio fazendo escolhas, como a gente faz escolha hoje. À medida que Deus nos dá a razão, que nós atingimos o ponto da razão, que é essa evolução, chegamos nesse estágio humano, nós começamos a pensar e escolher. Só que na nossa imaturidade nem sempre a gente escolhe bem, né? Então a gente vai tendo essas oportunidades, porque quando a gente não escolhe bem, a gente é motivado por alguma coisa que é do nosso interesse pessoal. E se é do nosso interesse pessoal, muitas vezes isso não está de acordo com as leis divinas. Então nós precisamos corrigir, né? Muitas vezes nossos sentimentos não são sentimentos sublimados ainda. Então nós precisamos sublimar sentimentos. E isso vai levar tempo, né? Mas para isso a gente vai ter diversas encarnações, né? Então a gente está numa situação que nós estamos vivendo um programa, um processo de crescimento espiritual. E esse crescimento ele é doloroso. Ele é doloroso porque ele é feito para nos tocar justamente onde a gente precisa crescer, né? E tudo aquilo que nos acontece na vida, ele vai ter esse objetivo, né? Então, quais são as causas das aflições que nós passamos na nossa vida, né? Kardec coloca para a gente que ele dividiu em 2 tipos de aflição. As aflições que nós conquistamos e provocamos nessa vida ainda, ou seja, durante essa vida, e mais adiante a gente vai falar da segunda, daquelas que nós conquistamos, entre aspas, né, em outras vidas. Erros que nós praticamos em outras vidas, que vão demandar necessidades para nós espíritos corrigirmos e saudarmos essa dívida para com a nossa consciência. Então, quando a gente pensa nessa vida, quais são os tipos de escolha que nós estamos fazendo nessa vida? Às vezes, a gente sofre por quê? Porque a gente não tem paz. Mas como é que é a nossa vida? Será que a gente está semeando a paz? Será que a gente está tentando levar uma vida de entendimento com o nosso semelhante? Perceba que nós estamos escolhendo. Nós estamos escolhendo e praticando certas atitudes que muitas vezes podem ser essas atitudes que não nos deixam ter paz. Porque nós cultivamos o quê? O embate, a discórdia, a inveja, o egoísmo, né? Outras vezes nós passamos por problemas de saúde,
Mas por que a gente está tendo esse problema de saúde? Né? Às vezes, na hora que a gente começa a procurar lá no nosso arquivo, a gente acha algumas atitudes, alguns excessos que nos trouxeram esse problema de saúde especificamente. Né? E aí a gente vai ver, tudo vai se encaixar nisso. Né? A gente vai ver aqui problemas profissionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Né? Então são todas escolhas que nós estamos fazendo e estamos sofrendo as consequências das escolhas que nós fizemos. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Se observar. Tentar se analisar. Tentar identificar os nossos problemas. E começar devagarinho, fazendo os exercícios de correção. Ninguém vai corrigir tudo de uma vez só. Isso não é possível. Lembremos que Deus nos dá diversas encarnações para que a gente possa corrigir tudo. Então nós vamos seguir e vamos nos observando, né? E a gente vai ver que dentro dessas coisas que nós escolhemos, né? E aí dessas coisas que nós estamos escolhendo na nossa vida, Kardec ele vai chamar um aspecto muito interessante. Ele vai falar assim: tem algumas escolhas que nós fazemos que demonstram a grandeza das leis divinas. Porque às vezes no nosso dia a dia, nós fazemos algumas escolhas que escapam às leis sociais. Nós estamos numa sociedade que é regida por leis. Nós temos aqui no nosso país um Código Civil. Né? São leis que são as diretrizes até onde a gente pode ir para não ferir a liberdade do outro. Para a gente não prejudicar ninguém, para a gente também não ser prejudicado. Então, se nós infringirmos essas leis, o que acontece? Nós somos penalizados judicialmente. Né? Mas existem algumas coisas que escapam a essas leis. Né? Que são o quê? As coisas do Espírito. Né? São atitudes que nós temos que prejudicam, às vezes, muita gente, mas não são vistas nesse código. Então, como é que a gente responde por essas atitudes que nós temos? Como é que nós vamos responder por essas falhas? Por causa das leis divinas. Essas são perfeitas, abrangem toda a nossa vida espiritual, estando nós na espiritualidade ou aqui encarnados, e nós vamos ser atingidos de uma forma ou de outra pela experiência ligada àquela atitude que nós praticamos. Então, se hoje nós somos uma pessoa que só pregamos a violência, se nós não somos solidários, nós somos pessoas duras, nós somos pessoas indiferentes, né? O que nós estamos propagando? Estamos propagando tudo isso. Então, quando nós passamos por um problema aí na rua, vocês já pararam para pensar que isso pode ser reflexo de nós não fazermos a nossa parte? De melhorar, de ser fraternos, de olhar para o nosso semelhante como irmão. E isso eu estou falando não só como nós indivíduos, mas nós como sociedade. Então, tudo começa na gente. A nossa melhora, ela vai influenciar do outro. Então, quando nós negligenciamos isso, nós vamos colher as aflições pertinentes que vão tocar aquilo que a gente precisa corrigir. Então a gente está vivendo essa vida, e de que maneira nós estamos vivendo essa vida? De que maneira nós estamos escolhendo, né? Muitas vezes a gente vive a vida naquela regrinha, né? Que num primeiro momento é bonitinho falar, né? Deixa a vida me levar. Então a gente vive no automático, sem observar, sem saber aquilo que a gente está praticando, né? Então a gente precisa fazer o quê? Jesus falava, vigiai e orai, ou seja, autoanálise. A gente olhar para a gente mesmo e ir corrigindo as nossas coisas, né? Mas existem coisas que passam na nossa vida que a gente não tem
noção. A gente para, faz aquela autoavaliação e a gente chega à seguinte conclusão, uma autoavaliação honesta. E a gente faz a seguinte conclusão: mas eu não fiz nada nessa vida para merecer isso. Às vezes a gente pode passar por isso. Mas por que a gente está passando por aquilo? Porque a causa da necessidade daquela experiência reside em outra existência. Né? Às vezes é uma doença incurável, às vezes é aquela doença congênita que todos nós, na nossa família, temos. Né? Que são experiências para nos testar, para nos fortalecer. Né? Então nós vamos passar por situações, às vezes, que só são explicadas pela reencarnação. Né? Como é que poderia Deus, esse Pai, que nós estamos entendendo Ele, sendo infinitamente bom e justo, né? Como é que Ele poderia, uma criança, nascer com uma deficiência severa? Ele acabou de nascer. O que Ele fez nessa encarnação? Ele não fez nada. Ele acabou de nascer. Então, da onde que vem isso? Né? Então, ele vem de outras experiências que suscitaram essa necessidade. Então, Deus não pode ser injusto castigando uns sem necessidade. Aliás, Deus não permite que nós soframos aquilo que a gente não precisa sofrer. A gente só passa por aquilo que a gente precisa passar. Né? Então, Deus coloca pra gente o quê? Essa sequência de existências, onde Ele vai nos fortalecendo com experiências, né? Essas experiências, na maioria das vezes, são dolorosas, porque nos tiram da zona de conforto. Está vendo só quando a gente já começa a mudar o nosso entendimento dessas aflições? Né? Se essas aflições fazem com que a gente se levante todo dia, nos ergamos e vamos à luta, então já está virando mais remédio do que sofrimento. O remédio do espírito. Então nós precisamos fazer o quê? Ter a coragem, ter a confiança em Deus. Porque Deus, Ele não vai cobrar da gente tudo de uma vez só. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estou sofrendo demais. Eu estou passando por uma situação que eu não estou aguentando. Mas a gente tem esse Pai maravilhoso que cobra da gente pequenas parcelas. Ele vai dar para a gente, Ele quer que a gente cresça, lembra disso? Ele criou a gente para a gente ser espírito puro. E Ele quer que a gente vá avançando. Se de repente Ele coloca para a gente uma provação, uma expiação que é muito pesada, que a gente não vai dar conta, qual que é o objetivo disso? Se a gente já vai para ela sabendo que não vai dar conta. Então Deus coloca para a gente aquela necessidade na medida da força que a gente tem. Por quê? Porque Ele é um Pai. Porque Ele nos ama. Porque Ele é a inteligência suprema. Todo bondade, todo justiça, todo amor. Então nós vamos vendo que a misericórdia divina está conosco em todos esses momentos de aflição. Sempre que a gente está aflito, passando por uma dificuldade, tem alguém disposto a nos ouvir. Às vezes não tem alguém ali perto, a gente não está percebendo, mas com certeza Deus vai colocar alguém no nosso caminho. Basta a gente estar o quê? Em sintonia, aberto para essa experiência, né? E assim nós vamos vivendo, né? O nosso planeta é um planeta de prova e expiação, né? Então a gente vai estar passando por situações que geralmente ainda são dolorosas, né? A felicidade no nosso mundo, ela é momentânea, ela não é plena, né? Nós temos momentos felizes. Nós não temos ainda a maturidade para merecer essa felicidade plena. Nós estamos em crescimento, estamos construindo essa felicidade, né? Então o nosso planeta ele é assim. As vicissitudes da vida, né? Que são o quê? São essas dificuldades, né? Então, quando a gente começa a ver isso que está nos fortalecendo, porque para pensar,
Se eu tenho um problema de saúde, e eu estou convencido que eu preciso, nós estamos convencidos que nós precisamos sarar, nós precisamos melhorar. Então nós vamos à luta. Né? Mesmo que o nosso corpo, nessa experiência, não resista e nós venhamos a desencarnar, nós, como espírito, sairemos fortes, porque nós teremos aprendido a enfrentar uma situação. Então aquela dor, aquela vicissitude, ela passa a ser remédio para nós. Está nos fortalecendo, né? Outra coisa que a gente vê Kardec comentando para a gente com muita sabedoria, né? E mostrando para a gente, é que às vezes a gente fala assim, nossa, a gente pensa que tudo que a gente passa na vida de dificuldade é castigo, é expiação. A gente tem essa maneira de pensar, não tem? A gente até fala assim, nossa, aquele ali está sofrendo, está com muita pedra na cruz. A gente faz essa brincadeira, não faz? Mas não é sempre assim. Às vezes nós vamos passar por situações, e aí são todas essas diversas situações, nós vamos passar por aquelas nas quais nós estamos nos provando. Então nós somos espíritos, fizemos escolhas erradas, reencarnamos, fomos aprendendo, nos esforçando. Chega uma hora que a gente fala assim, lá no nosso planejamento para a reencarnação, eu quero passar por isso, porque eu quero ver se eu aprendi. Então nós estamos nos provando. Nos provando para quem? Para nós mesmos. Nós estamos mostrando para a nossa consciência que nós crescemos. Que uma vez conquistada aquela situação, o espírito não regride. Então ele vai passar por ela. E aí aquela pessoa que nós julgamos como pecadora, que está sofrendo, não sei o quê, na verdade ela pode ser um espírito muito mais evoluído do que nós, que está passando pela sua aprovação. E ele talvez passe por aquela aprovação e vá para uma situação melhor do que a nossa. Então veja como a gente não pode olhar a aflição só por esse ponto de vista negativo. Eu sei que às vezes a gente pode pensar assim, você está falando assim, mas a aflição dói. E dói. Dói mesmo. A informação, isso que nós estamos discutindo aqui, do que ela nos serve? Essa informação não vai tirar essa dor. Não vai tirar essa dor, porque é justamente essa dor que nós precisamos enfrentar para crescer espiritualmente. O que ela vai trazer para nós, essa informação? Ela vai nos levar a discernir, a escolher melhor os nossos atos, as nossas atitudes. Ela vai nos manter confiantes nesse Pai que permite que a gente passe por isso para que a gente possa crescer. Então a gente vai crescendo. A gente vai se fortalecendo. Por isso que eu sempre falo, é importantíssimo que nós tenhamos oportunidades que nem essa. Onde a gente possa falar sobre o Evangelho, onde a gente possa falar sobre Jesus, seus exemplos, sua vida, e trazer isso para a nossa vida. Porque Jesus viveu um mundo que nem nós. Um mundo um pouco mais primitivo, com espíritos mais rudes, menos inteligentes. Ele, um espírito puro, extremamente inteligente, veio da onde ele estava para nos ajudar aqui e passou pelo mundo. E ele mesmo fala, eu venci o mundo. Então, ele é o nosso modelo, Então, nem sempre nós vamos ter essa expiação, ela não vai ser o sofrimento que nós passamos, a dor que nós passamos, nem sempre vai ser uma expiação. A felicidade, como eu disse, ela só vai existir mesmo nos mundos perfeitos, onde não há mais o mal, onde não há mais ignorância, onde os espíritos, todos os habitantes do planeta, eles estão já no entendimento e já estão num grau de equilíbrio maior.
Porque é impossível que nós sejamos felizes se o nosso irmão lá do outro lado do mundo está passando fome. Se o nosso irmão, às vezes, aqui na rua, aqui, dorme na rua, aqui. Como é que a gente pode ser feliz com isso? Então a gente começa a ver que nesses planetas, essas coisas já não existem mais. Por isso que a felicidade já existe, né? Bom, para concluir, né? Então, a gente passa a enxergar as aflições, com essas informações aqui, como oportunidades. São oportunidades dolorosas, porque a dor que nos tira da zona de conforto, né? Porque se a gente não tiver o nosso calo apertando, né? Será que a gente sai para trabalhar cedo? Se a gente não tiver lá o carnê para pagar, as nossas obrigações, será que a gente iria se esforçar para conseguir um emprego melhor, um salário melhor? A gente iria estudar para ter um salário melhor, um emprego melhor? Né? Então a gente precisa passar por certas situações que nos façam movimentar. Né? Nós estamos estamos protegidos por Deus no sentido de que Ele tem todo esse processo sob seu controle. Né? Desde que nós, com a nossa livre-arbítrio, não façamos escolhas erradas. Né? Então o que nós precisamos fazer é que manter nossa sintonia, pensamento positivo, fazer o bem que nós pudermos fazer, as nossas orações, nos sintonizarmos com os espíritos amigos, né, que estão à nossa volta e por misericórdia divina nos inspiram. Né? Resignação. Em primeiro lugar, luta, né? Em primeiro lugar, luta. A dor está doendo? Vamos lutar contra ela, vamos nos esforçar, vamos encarar, vamos buscar a solução. Se aquilo não tem solução, continuamos fazendo a nossa parte sem revolta. Isso se chama resignação. Né? Esse capítulo ainda vai falar mais sobre a resignação. Né? E acima de tudo, gente, confiança em Deus. Confiança em Deus e nos amigos espirituais que são seus emissários e estão conosco. Hoje nós estamos aqui por misericórdia divina, refletindo sobre esses assuntos. Entre nós nos vemos aqui encarnados. Entre nós existem muitos desencarnados que são ligados ao bem, são interessados no nosso bem e querem o nosso bem. Então nós não estamos sozinhos. Confiança acima de tudo. Lembremos, tudo passa. Então que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado pela atenção.